As nossas melhores saudações, eis mais um segmento para celebrar esta segunda semana do mês de março de 2021, que é, portanto, o mês dedicado ao imigrante português no estado da Califórnia. E é, portanto, um decreto oficial, ou seja, foi feito pela primeira vez, como vos disse ontem, no ano de 1967, pelo então governador da Califórnia, o governador que mais tarde foi presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan, e tem sido continuado todos os anos pelos variadíssimos governadores que temos tido, este ano pelo governador Gavin Newsom. E, portanto, mais uma vez, queremos, antes de vos apresentar este segmento, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, ou seja, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, estamos aqui todos os dias, durante cerca de 6 a 7 minutos, com um pouco sobre a história da presença portuguesa no estado da Califórnia, com alguns excertos do livro A Presença Portuguesa na Califórnia, publicado pela primeira vez pela Peregrinação Publications, a primeira edição, no ano de 2002, da autoria do professor doutor Eduardo Meion Dias. E ontem falamos um pouco sobre os pioneiros, os primeiros aqui a chegarem, o primeiro que foi em 1814, portanto estamos oficialmente na Califórnia há mais de 200 anos, mas em termos de êxodo, em termos de imigração maciça, começou praticamente com a chamada corrida ao ouro, portanto o Gold Rush da Califórnia, do Eldorado, e foi, portanto, por volta de 1850, um pouco depois, que começaram a chegar portugueses, maioritariamente açorianos, que vinham muitos da costa leste dos Estados da América, porque tinham recebido notícia, e outros também que vieram do arquipélago dos Açores, também alguns da Madeira e de Portugal continental. Mas, como nos diz o professor Dr. Eduardo Meião Dias, que passo a citar, os portugueses, na sua quase totalidade açorianos, inseriram-se em vez disso, portanto, na chamada pesquisa corrida ao ouro, numa rede de apoio logístico à mineração, horticultura, avicultura, o modesto artesanato, comércio e hotelaria, pesca do salmão no Rio Sacramento e transportes em pequenas embarcações na Baía de São Francisco. Dentro em pouco começaram a fixar-se em outras zonas. Por volta de 1854, iniciou-se a concentração na cidade de São Leandro, onde muitos se dedicavam à criação de galinhas. Cultivaram alcachofras em Half Moon Bay e, na década de 1880, já estavam a trabalhar nas vinhas de Santa Clara. Também, na década de 1880, introduziram a cultura de batata doce no Vale de Sacramento. A produção de leite atraiu também um alto número de açorianos e, particularmente na zona da Baía de São Francisco, um pouco mais para o interior, no Vale de Sacramento e também, obviamente, no vastíssimo Vale de São Joaquim. Aqui no Vale de São Joaquim temos dados de presença portuguesa, particularmente na parte centro do vale, ou seja, entre a zona de Merced a Bakersfield, temos, portanto, a presença de muitos portugueses, muitos açorianos ligados, portanto, às ovelhas, à pastagem das ovelhas, e como pastores de ovelhas exerceram, portanto, essa profissão durante muitos e muitos anos aqui nesta zona, portanto, da Califórnia e maioritariamente, como eu vos disse, mais entre a zona de Merced e a zona de Bakersfield. Portanto, foi de facto uma presença muito importante e uma presença forte dos portugueses nessa indústria e que depois se integraram cada vez mais no Vale de São Joaquim e ficaram então mais ligados às chamadas leitarias, ou seja, à produção de leite aqui no Vale de São Joaquim. Portanto, um pouco sobre a nossa presença e, como eu vos disse, essa que foi considerada a primeira onda maciça de imigrantes veio logo a seguir, portanto, por volta de 1860, fins de 60, princípio de 70,
até 1921, e depois, como todos nós sabemos, houve alguma imigração, pouca, entre 21 e 58, quando houve o Azorean Refugee Act, que deu, portanto, a entrada àqueles que foram e não só, sinistrados, portanto, do vulcão dos Capelinhos na ilha do Faial. E mais tarde, com a reaproximação da família, a lei que foi, portanto, implementada já pela administração de Johnson, depois da morte de Kennedy, e foi em 1965, as denominadas cartas de chamada, como chamávamos nos Açores, e foi o grande êxito imigratório desse século XX, definitivamente da última parte do século XX, para a Califórnia, entre 1965 e 66, até ao fim da década de 70, começou a abrandar em 76 e 77 e praticamente terminou o êxodo migratório em 78 ou 79. Foi com muito gosto que estivemos na vossa companhia com este segmento que estamos aqui a realizar todos os dias através das redes sociais. E é uma forma de nós homenagearmos, obviamente, o imigrante português nesta semana que nos é dedicada pelo Estado da Califórnia. Queria mais uma vez salientar o trabalho da Portuguese Fraternal Society of America, a PFSA, que ao longo destes 54 anos tem movimentado, portanto, esta semana de efeméride especial para comemorarmos o espírito do imigrante português. Não são todas as etnias, dizia eu, que têm de facto uma semana. Há vários dias dedicados através do ano aos vários grupos étnicos que compõem este multiculturalíssimo estado da Califórnia, mas são poucas as etnias que têm uma semana e obviamente que estamos em tempo de pandemia, mas é importante que através das redes sociais, virtualmente, de todas as formas possíveis e imaginárias, continuaremos a celebrar o espírito do imigrante no estado da Califórnia. Foi mais um serviço do Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno.